Eu gosto sempre de lembrar de algo, né, quando eu começo os cultos, quando Jacó, né, ele estava fugindo ali do irmão dele, e ele no meio do caminho, ele dorme, coloca a cabeça dele sobre uma pedra, e aquela pedra, a rocha, é como se ele colocasse a cabeça em cima da rocha que é Jesus, e ali ele tem uma visão, ele vê uma escada enorme, onde que desce os anjos e sobe os anjos, e desce os anjos e sobe os anjos, e desce os anjos e sobe os anjos. E aí ele ouve a voz de Deus falando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele tem uma revelação de Deus tremenda ali naquela hora. E ele vira e fala assim, Deus estava aqui, eu não sabia. O Senhor estava aqui, eu não percebi. Sabe, quantas vezes o Senhor está no lugar e a gente não percebe, a gente distrai completamente, a gente não sabe que o lugar é a terra santa, e a gente não percebe aquilo, e simplesmente começa a agir de qualquer forma. Sabe, mas antes de começar aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos, e entendesse como a palavra ela é viva e eficaz, e o Senhor diz, aonde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu. Então o Senhor está nesse lugar, e você percebe, fecha os seus olhos, erga as suas mãos mais uma vez, diga, Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, eu sei, Deus, que isso é Betel, como Jacó falou, casa de Deus, um lugar onde se une o céu e a terra, e dependendo do nosso coração, o ambiente do céu vem nesse lugar, é o ambiente do céu, que venha o céu neste lugar, que venha o céu neste lugar, que venha o céu sobre a sua vida, que os anjos do Senhor, ministros do Senhor, venham neste lugar, nessa hora. Venha Deus, venha os teus anjos aqui nesse lugar, toque em cada vida, cada necessitado. A tua palavra fala que o Senhor veio para os doentes, aqueles feridos, aqueles que precisam do Senhor. Por isso, Deus, eu coloco nessa hora, Pai, cada um aqui diante de Ti, Pai. E peço, Deus, a Tua mão de poder, Pai. A Tua mão de graça, a Tua mão de misericórdia. No nome de Jesus, nome de Jesus. Queria que você abrisse um texto muito conhecido, mas desde que a Ana me chamou, um texto que falou muito ao meu coração, que está lá em João capítulo 4. Um texto extremamente conhecido, mas eu queria tecer algumas coisas sobre esse texto. João 4, versículo 4, aquela história conhecida sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana. E aí começa falando sobre Jesus, né? No contexto aqui, Samaria estava no meio do caminho de onde que Jesus iria. Na verdade, era uma linha reta. Mas aí eu vou explicar por que Jesus ali fala que era necessário. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho de José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e receberia dele água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água. O poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Então ele disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém
é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, que de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando eu estava lendo essa história, né, eu queria voltar um pouco sobre a história dos samaritanos, por que existia essa briga entre os judeus e os samaritanos. Isso começou bem lá atrás, bem na época de Davi, né, quando Davi tinha aquele reino maravilhoso, passou para o seu filho Salomão, e Salomão, vocês lembram da história, pediu sabedoria, e lidou até um certo ponto com muita sabedoria, até o ponto que ele começou a casar com mulheres que traziam os seus deuses próprios, e chegou ao cúmulo, né, de Salomão permitiu a adoração a Moloque, que queimava os próprios filhos. Era algo absurdo, e Deus se revoltou com Salomão, e falou assim: eu não quero mais você aqui, porém não vou tirar de você agora, mas do seu filho eu já vou tirar. E aí entrou um tal de Jeroboão na história, um rei aí, né, que quando Salomão morreu, chegou Jeroboão, e ele pegou 10 tribos, que ficou sendo as tribos do norte, que é as tribos de Israel, ou Efraim, em alguns casos eles chamam, e as tribos do sul, que era Judá. Né? E aí começou o problema, porque Jeroboão ficou com muito ciúme, né, de lá em Jerusalém, que estava no sul, na tribo, haver adoração a Deus. E Jeroboão, de cara, já resolveu profanar, né, o que Deus não queria. Ele fez 2 bezerros, idênticos ao que Arão fez lá, e aliás usou as mesmas palavras, dizendo: eis aí os deuses que te tirou do Egito. E Jeroboão começou um misto ali de idolatria enorme na tribo do norte, tanto que a tribo do norte jamais teve um rei que se dobrava diante do Senhor. Eles sempre profanaram demais. E aí ele criou lá Dan e Betel, colocou um bezerro em um bezerro outro, e essas pessoas iam lá e adoravam esse bezerro, e começou a misturar demais a adoração, e Deus começou a ficar muito triste com isso, insistindo com os reis, é o que Deus faz a Bíblia inteira, insistindo com reis, para que se dobram diante dele. E aí foi passando um rei, foi passando outro, e chegou Onri, que era um rei que comprou uma terra de Seme, e essa terra se tornou a terra de Samaria. Aí começou a história dos samaritanos, né? E Samaria começou a ser a capital, e foi, mas os samaritanos sempre foram pessoas que misturavam demais, né? Eles eram completamente idólatras, né? E até o ponto que Deus falou assim: não estou suportando mais. E 2 Reis fala isso muito claro, 2 Reis 17, verso 23, eu acho, quando mostra claramente que eles temiam a Deus, porém também a outros deuses eles adoravam. E é incrível, né, como é que às vezes parece tão distante isso, né? Porque a gente acha assim: é um Deus, é um bezerro, é um Deus, é uma coisa, é um Deus, é outra coisa. Eu não tenho nada com isso. Mas na hora que você vai ver, né, a gente teme a Deus, mas também a gente começa a temer várias coisas, começa a temer situações, começa a temer o homem, e você vê que tem muitas coisas a ver com a gente. O Deus não é, na verdade, não é aquilo só que você esculpe na sua frente. É aquilo que te domina de alguma forma, é o dinheiro, é alguma situação. E isso aconteceu lá atrás, né? De uma forma muito clara de adoração a milhares de deuses que eles trouxeram, ainda da lembrança do Egito, principalmente Astarote, Moloque, né? E foi seguindo essa história toda. E aí chega nos samaritanos, né, que eles são pegos pelos assírios, mais ou menos 722 a.C., eles são pegos ali e vão para o cativeiro, alguns permanecem, eles levam os melhores nos olhos dele e deixam o pessoal do campo lá, e vêm os assírios e coabitam com ele, aí que mistura toda a raça, e aí o pessoal de Judá começa a achar que realmente esse povo não presta, eles são misturados demais, né? Eles são muito misturados. E depois, uma época aí também, o povo de Judá também, por Nabucodonosor, na época de 500 e poucos, também são levados cativos, mas porém eles voltam,
né, continua adorando ao Deus verdadeiro. Então houve uma divisão muito grande nessa época, né? Os samaritanos também foram responsáveis por tentar boicotar a reconstrução do templo de Jerusalém na época de Zorobabel e também na construção dos muros por Neemias. Vocês estão me acompanhando aí? Estou falando rápido demais, né? Mas é mais ou menos essa história que acontece. Então, de repente, voltando ao texto aqui, chega Jesus, né, que quebrava todos os protocolos, né, desde o seu nascimento, porque eles esperavam alguém que viesse num carruagem de ouro e vem na manjedoura. Eles esperavam alguém, né, completamente certinho, e ele cura no sábado. Ele não podia fazer nada sábado, muito menos carregar uma sacola, eles poderiam. E Jesus vai e cura e começa a fazer coisas tremendas, né? E de repente Jesus, que era um homem, vai conversar com uma mulher, o que nem acontecia tanto assim naquela época, né? Ao meio-dia, que era aquela hora, e uma mulher samaritana, o que era uma coisa mais absurda ainda. Então ali foi algo assim muito diferente que estava no coração de Deus para acontecer naquele dia. Por que eu estou falando que está no coração de Deus? Porque a Bíblia deixa claro, inclusive na frente fala assim: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus fala lá em João 5,17, ele diz claramente: olha, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Então com certeza ele viu o que Deus queria. Então ele foi levado naquela mulher. E de uma forma muito linda, né, essa mulher começou a ser confrontada ali. Porque Jesus, ele vem para tirar os nossos olhos da terra. Ele vem para te trazer uma visão diferente. A mulher chega lá tentando mostrar para ele: estou aqui bebendo a água aqui desse poço. E Jesus falando assim: mas tem uma fonte do seu lado. E o papo ali é espiritual e o dela na terra. Até que começa a haver a inversão. Exatamente como acontece com Nicodemos. Não é isso? Para quem lembra da história, Nicodemos está lá e fala: Deus, o que eu faço? Você tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou para o ventre da minha mãe? É o papo espiritual de Jesus e o papo da terra. E o que Deus veio fazer conosco é tirar os nossos olhos da terra e levar para o mundo espiritual. É falar: tem coisas tremendas aqui em cima que vocês precisam de parar de olhar para a terra e olhar para o céu. Como os ladrões na cruz, para quem lembra da história, né? Um falou assim: desce e resolve o nosso problema. O outro falou assim: lembra de mim quando entrar no reino. Quem que foi para o reino? Aquele que falou, aquele que olhou para o alto, não aquele que olhou para a terra. Jesus olhou para ele na hora e falou assim: você vai estar hoje comigo no paraíso. E aquela mulher estava ali debaixo daquele mundo de alianças, 5 maridos, né, aliançados, e um que não tinha aliança, pelo que Jesus deixou claro aqui, né, abre parênteses, quer dizer que Jesus considera mesmo o casamento aliançado como casamento, e aquele que é juntado, ele falou assim: esse aí não é seu marido, não. Não é isso que está escrito aí? Fecha parênteses. Mas essa história é muito interessante, porque isso funciona com a gente mesmo. Quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente faz aliança com algumas coisas que a gente crê, seja no trabalho, seja em qualquer circunstância, e aí dá errado, e aí você se frustra, aí você fala: não, agora eu vou tentar aquilo ali. E aí você vai com toda a sua força, aí dá errado, aí você se frustra, e você tenta uma, tenta duas, e você começa a acumular na sua alma fragmentos de vida. Parece que você está simplesmente sobrevivendo. A gente começa a ficar triste, depressivo, parece que nada funciona. E aí chega uma hora que a esperança vai completamente embora, e aí você não usa nem aliança mais. Não existe nem aliança, você já está naquele assunto assim meio desconfiado. Eu não estou falando de casamento aqui. Estou falando de situações que a gente vive no dia a dia, que chega uma hora que você para de crer. E aí você entra quase que no inferno na alma, desculpa essa expressão, mas eu estou usando no inferno como a falta de esperança. Parece que Deus está distante, parece que nada acontece, parece que nada funciona, e você desconfia tanto que não existe mais aliança. É aquele marido que você nem é casado com ele mais, porque sei lá o que vai dar isso, eu vou tentar, mas não sei. E é o que essa mulher está vivendo aí, fragmentos na alma. Mas constantemente ela está indo lá buscar daquela fonte, de que o homem cavou.
que era até a fonte de Jacó, fonte de homens. E o que Jesus fala com ela, olha, essa fonte aí não está resolvendo o seu problema, não. À medida que você vai tentando buscar a água que o poço, que o homem cavou, e você não olha para a fonte que está na sua frente, você vai sempre ter que pegar a água que o homem cavou. E você sempre vai ser uma pessoa frustrada. É mais ou menos o que Deus estava falando com ela. E essa mulher começa a ser confrontada no processo, completamente confrontada nesse processo. É interessante que na caminhada, ela vai mudando o jeito de tratar Jesus. Ela vai mudando completamente. Ela começa chamando ele, você é um judeu aqui, o que você está achando? Como é que você está conversando comigo? E judeu, a palavra judeu com samaritano é quase que inimigo, naquela época. Depois ela vira para ele e fala assim, por acaso, Senhor, você é maior do que Jacó? Ela meio que confronta Jesus. E na hora que ela começa a perceber a fonte, de uma certa forma, entre o verso 14 e 15, você percebe que ela muda o jeito de falar, já vira Senhor, de uma forma diferente. E depois lá na frente, ela vira e fala assim, você é profeta. E lá no outro lado da página, ela fala assim, ele é o Salvador. O interessante é que à medida que você caminha com a fonte, você começa a conhecê-lo verdadeiramente. Porque você está caminhando com a fonte, você está vendo e você vai mudando o conceito de quem ele realmente é. Você começa devagar, quem é esse Jesus? E aí você começa a tentar orar, adorar, aquela coisa toda, mas à medida que você vai adorando a ele, à medida que você vai, como 2 Coríntios 3,18 fala, que você vai entrando no santo lugar, e você vai refletindo como por espelho a glória do Senhor, tudo vai se transformando. Tudo vai se transformando. Você começa a ver Jesus de uma forma diferente. Isso é muito gostoso. Porque essa mulher começou a buscar ser saciada no poço de homens. E aliás, é isso que acontece com todos nós aqui, homens e mulheres. Porque muitas vezes a gente tenta se saciar. Saciar, que eu falo, ser aplaudida, ser bem vista. O meu patrão me chamou disso ou aquilo. E a gente quer sempre ser considerada muito bem, porque senão a gente está acabada. As pessoas começam a ditar quem você é. Isso chama idolatria. Quando o homem dita quem você é. Idolatria não é só quem você admira, é quem te comanda. É quem te domina de alguma forma. E isso é uma linha muito fina, porque na verdade isso acontece muito. Isso acontece demais. Eu conheço mulheres que às vezes são muito maltratadas pelo marido, e se sente péssima e murmura o tempo inteiro, e a vida está péssima o tempo inteiro e nada acontece. E eu conheço também mulheres que são muito maltratadas por seu marido, mas elas vão na fonte o tempo inteiro. E você não percebe essa murmuração, parece que nada está acontecendo. Porque quem preenche a vida delas é Deus, Jeová Rafá. É o Deus Todo-Poderoso, é aquela que flui, é aquele que flui em todo o tempo. Esse é que verdadeiramente preenche. E às vezes a gente acha que é o poço que está preenchendo. E Jesus está lá sentado, do lado do poço. Você quer a fonte ou você quer o poço que o homem construiu para te preencher? Se você continuar tomando isso, não vai resolver sua vida. E às vezes a gente precisa disso, é o que a gente chama de temor do homem, temor de Deus. Tem um livro que fala muito bem sobre isso. Quando a gente inverte as coisas, Deus fica pequeno e o homem fica enorme. Porque a gente quer agradar o tempo inteiro. Às vezes a gente fala assim, Deus, por favor, me usa. Você quer ser usado o quê? Para o reino avançar? Ou para as pessoas verem que você é muito usado e te aplaudir? Entende? Porque às vezes a gente quer ser completos pelo amor do homem, não pelo amor de Deus. É ótimo o amor dos homens e das mulheres. Mas a gente tem que buscar primeiro quem preenche verdadeiramente, que é a fonte de água viva, que emana para sempre, todo sempre, todo sempre. Isso aconteceu na Bíblia de fora a fora. Um exemplo típico disso
É Saul, o grande rei Saul, para quem lembra da história dele, né? Saul foi o primeiro rei ali, né? E Saul, ele se considerava muito pequeno. Ele falava assim: olha, eu sou o menor da tribo de Benjamim. Quem sou eu para ser ungido como rei? E ele provavelmente se sentia pequeno mesmo. Mas de repente, quando ele entrou no reinado e ganhou ali de cara, de Naasa, aí numa guerra tremenda que ele venceu, ele começou a receber aplausos e elogios. Saul, você é demais, você é o cara maravilhoso. Aquilo cresceu dentro dele e ele viu que os buracos da alma dele estavam todos sendo preenchidos. Pelo menos ele achava que estava. Os poçozinhos de água dos humanos estavam tentando preencher o buraco da alma dele. E aí ele não suportava ficar sem aquilo mais, e ele perdeu o temor de Deus e começou a ganhar o temor do homem nesse sentido. O homem ditava a vida dele. Tantas situações como, por exemplo, a situação que ele tinha que esperar Samuel chegar para ele sacrificar, e aí o povo começou a pressionar. Ele virou e falou assim: o povo está pressionando, eu vou fazer o seguinte, eu não vou esperar Samuel não, eu vou sacrificar antes que o povo vá embora. E aí ele não obedeceu a ordem de Deus, porque ele não queria perder isso, ele não queria perder o povo, ele não estava se importando com Deus. Ele queria que o povo olhasse ele de uma forma, não importava o que Deus mandou. Serve isso para nós também. Quantas vezes a gente faz as coisas pela pressão do homem. Mas a gente precisa ir diante de Deus em todo o tempo. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? E Saul foi tanto assim, que na outra guerra lá, contra os amalequitas, que Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Samuel veio confrontá-lo novamente, ele falou assim: por favor, eu pequei sim, eu pequei contra Deus. Parecia que ia bem. Aí depois ele falou assim: mas por favor, vai lá e me honre diante dos homens. A vida dele estava sendo ditada por isso, pelos homens. Davi, ao contrário, que também começou pequeno, até esquecido pelo pai Jessé. Ele cresceu, porém Davi sempre foi alguém que adorava a Deus. Então ele tinha aquela fonte que o preenchia em todo o tempo, então ele não se preocupava. Quando ele pecou diante de Deus, né, e pecou contra Urias, mandou matar Urias, fez uma prostituição horrorosa lá, ele virou um adultério, né, e ele virou e falou assim: pequei contra Deus e somente contra Deus pequei. E muitos salmos de Davi são exatamente ele nessa tristeza dele, de vida, nessa tristeza de perceber que pecou contra Deus, sabe? Mas a gente tem posições a tomar. Ana foi assim. Ana ouvia de Penina direto. Para quem lembra da história, Ana não podia ter filhos, ela não podia engravidar, e a outra esposa do marido dela, que na época podia, não é para hoje, viu? A outra esposa do marido dela tinha vários filhos, quer dizer que tinha anos que Ana sofria da esposa brincando com a cara dela, tinha anos aquilo. Então o que aconteceu foi que Ana se dobrou diante de Deus. E quando ela se dobrou diante de Deus ali no templo, ela foi direto na fonte depois de anos, e aí ela foi restaurada completamente. Ela não levantou grávida no físico, ela levantou grávida espiritualmente. E ela foi completamente curada a partir dali. Isso é algo lindo que Deus faz, e com aquela mulher ali foi exatamente isso, né? O que Jesus estava falando com ela: olha, não olhe essas fontes de homens, olhe para mim como fonte, eu estou te trazendo uma nova visão espiritual que eu quero que você veja. Olha o que eu quero para você. Olha o que eu quero para você. Eu quero suprir toda a sua necessidade, toda a sua carência. A Bíblia fala que nós somos como fonte, um jardim selado. Está lá em Cantares, no livro de Cantares 4, fala: nós somos como um jardim selado. O que é um jardim selado? O que é uma noiva com um jardim selado? O jardim selado naquela época era exatamente um jardim completamente fechado, onde não havia prostituição, era o único dono. E nós somos como esse jardim de um único dono. E ainda fala mais: você é como um manancial de águas vivas, dentro desse jardim.
O jardim é um lugar de encontro. É um lugar onde encontramos com Jesus. É um lugar que cada vez mais que você encontra, mais selado você é, mais separado você é, mais refletido Ele você é, mais reflete a glória dEle. Por isso que você também se torna um manancial de águas vivas. Porque você está encontrando com o Salvador em todo tempo, você vai se selando, você vai se tornando aquela noiva completamente limpa, uma noiva completamente pura, uma noiva que não se prostitui, que não ergue os seus deuses próprios, uma noiva que busca na fonte um renovo, uma noiva que mesmo destruída está diante da fonte, crendo que algo o Senhor fará diferente. É assim que funciona. É assim que funciona. Jesus é aquele que nos purifica em todo o tempo. Purifica em todo o tempo. Abrindo parênteses aqui, lembrando das bodas de Caná, né, aquelas talhas de água lá que Jesus transformou em vinho. As talhas de água serviam exatamente para a purificação das pessoas. Exatamente para a purificação, está escrito lá. E Jesus vem mostrando que agora transforma aquilo em vinho. E vinho na Bíblia quer dizer o sangue. Beba do vinho, do meu sangue. Mostrando para eles exatamente isso. Agora a purificação não é como vocês fazem, é pelo sangue. Pelo sangue de Jesus, que nós somos purificados. E o que Deus quer aqui nessa noite é exatamente te falar isso. Existem fontes de água que restauram toda a sua identidade. Não adianta você ficar buscando em homens, em situações, a restauração da sua vida. Cada vez que você se aliança com uma coisa, buscando na fonte de homens, você está destruindo quem você é. Você se perde em quem você é. Você não sabe exatamente quem você é. Mas o Senhor quer restaurar toda a nossa identidade quando a gente vai diante da fonte verdadeira, chamado Jesus Cristo de Nazaré. O problema que está acontecendo é que a gente acha que vai na fonte. A gente acha que busca Deus. A gente acha que faz as coisas mais ou menos. Eu vim na igreja, eu leio a palavra, eu até tento seguir o 4x4, eu faço algumas coisas, eu oro de vez em quando, eu vou e falo com Deus lá e tudo. Mas Deus está chamando, é uma noiva, é um jardim secreto, é um lugar de comunhão completa com Ele, é um lugar de rendição, onde não importa o que está acontecendo. Ele não falou que você ia ficar livre de problemas. Ele falou que Ele estaria com você no problema. Ele falou que existe um alto nível para você passar. Existe um nível espiritual que talvez você não conheça. O Senhor nos chama para um nível de relacionamento completamente diferente. E o que essa mulher faz é exatamente isso. À medida que ela conhece, que ela conversa com Ele, ela muda o jeito de ver, e a Bíblia fala que ela abandona o seu cântaro. É como se ela falasse assim, ok, não precisa mais dessa água, eu já entendi. Não precisa dessa água do poço. Eu preciso agora da fonte. Uma mulher toda destruída que era antes, que foi meio-dia para ficar meia escondida dos homens, sai correndo para contar para as pessoas. Algo aconteceu ali dentro quando ela abandonou o cântaro dela. Quando ela largou e falou e se rendeu, eu falei, ok, eu não preciso disso, eu preciso do jardim, de ser um jardim selado. Eu preciso ser um manancial de águas vivas que bebe a água do Senhor. E ela entendeu isso e foi mudando e mudando e mudando e mudando. E ela foi curada ali, é muito claro isso. Alguém que estava escondida para pegar água, de repente sai gritando na cidade, eu conheci alguém que é o Salvador. E uma cidade inteira viu na face dela algo diferente. Viu que ela teve um encontro poderoso. Isso está parecendo coisa só para quem não conhece Jesus? Não, de forma nenhuma. É para nós, que vamos nos perdendo no tempo, na nossa agenda, na nossa loucura, e não visitamos o Senhor em todo o tempo. A Bíblia deixa clara, ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele
servirás. Nessa ordem. Muitas vezes a gente inverte. A gente faz serviço, de vez em quando adoração. Eu não estou falando de música, eu estou falando de um coração cheio da presença dEle. Ao Senhor teu Deus adorarás. Como que você quer fazer o serviço de Deus se você não cumpre João 5,17 no sentido de ir diante de Deus para só fazer o que o Pai manda você fazer? Como que a gente quer cumprir o que Deus quer fazer realmente? Se a gente começa a servir sem adorá-lo, sem ir dentro desse jardim e deixar que a fonte te inunde. Nós precisamos ser inundados pela fonte sempre. O Senhor tem clamado isso aqui nessa igreja. O Senhor tem clamado aqui nessa igreja. Tem doído dentro de nós esse clamor de Deus, dizendo: me busque verdadeiramente. Eu quero suprir todas as suas carências, restaurar a sua identidade completa. Venha até mim e eu vou te mostrar quem você é. Quem você é? Você é fonte selada de Deus. Existe um serviço sim a fazer, mas existe uma adoração que te espera em todo o tempo. Você não vai ser saciado em nenhum aplauso humano, em nenhum carinho humano, em nada, se antes você não for diante de Deus para receber essa saciedade dEle. DEle. É dEle que vem isso. É dEle que vem isso. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu anotei umas 18 páginas ali, mas não é isso que Deus está colocando. Eu queria que a gente orasse. Eu queria que você viesse aqui na frente. Tem intercessor aqui. Eu queria que a gente fizesse um clamor ao Senhor. Um clamor ao Senhor. Porque existe uma fonte que jorra em todo o tempo. Uma fonte de águas vivas. Para nos suprir em todo o tempo. Para nos suprir, para suprir dentro de nós. Mas o que adianta existir a fonte, se a gente prefere pegar os poçozinhos? E como diz lá em Jeremias 2,13, o meu povo tem uma facilidade, desvia de mim, e fica pegando poços que não retêm água. Explica claramente isso no verso 31, o que são as cisternas que não retêm água. São aquelas cisternas que o homem fala assim: eu estou sob o controle de tudo. Está lá no verso 31 de Jeremias 2. Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Quem quiser receber mais de Deus, quem entende essa questão da fonte, eu entendo, eu quero também, eu estou aqui, eu preciso o tempo inteiro dessa fonte. Eu não quero me perder buscando em poços que homens construíram, que homens tentam nos destruir, falando: você é isso, você não é nada, você é um incompetente, você não faz nada direito. E eu passo meses acreditando naquilo, acabada por dentro, sem identidade, enquanto a fonte está sentada, aguardando, como Moisés aguardou, como Moisés falou para a rocha, como Moisés disse que a água fosse liberada. E Moisés disse lá no deserto para a rocha, para que a água saísse e fluiu a água da rocha. Mas você tem que pedir para a rocha que flua água. Juízes 1, verso 11, conta uma história de Axa. Axa, filha de Caleb. Diz que Axa recebeu uma terra que era seca. Ela falou assim, e ela foi diante de Caleb, disse assim: pai, diga isso, pai, intercessão, por favor. Ela disse assim: pai, me dê as fontes de água. Me dê as fontes de água. Está lá em Juízes 1, verso 11. E a Bíblia diz que o pai dela, não fala nem que ele discutiu com ela, ele deu as fontes superiores.
e as fontes inferiores. Me dê as fontes de água. Eu estou seca, eu estou destruída. A minha identidade está perdida. Pai, me dê as fontes de água. Pai, eu preciso de mais do Senhor. Eu preciso mais de Ti, Pai. Restaura a minha identidade, Pai. Me perdoa, porque tantas vezes eu passei meses presa em mágoa, meses presa na falta de perdão, porque o outro estava ditando isso na minha vida. O outro falou que eu era ruim, ou que eu não era boa, ou que ele me traiu, ele me abandonou. E eu comecei a acreditar que eu não prestava, e essa pessoa ditou a minha vida por anos. Por anos eu me sentia assim. Mas o Senhor não me criou para isso, Senhor. O Senhor não me criou para isso. Eu sou tua filha, filho amado de Deus. Amado de Deus, amado de Deus. Erga sua voz nessa hora. Começa a lembrar, coloca na sua mente aquilo que você acha que de uma certa forma você buscou nos poços de homens para te preencher. Entenda que essa mulher, à medida que ela entendeu, Deus mudou a sua visão. Jesus veio nessa terra para mudar a nossa visão. Ele não veio para fazer você receber coisas nessa terra. Ele veio para mudar a sua visão. Ele veio para trazer o céu à existência para você. Para te levar em lugares altos. Para fazer você enxergar de outra forma. Para trazer à existência dentro de você a fé que vem do Espírito Santo. Nós somos como aquele tabernáculo de Moisés. A Bíblia fala no tabernáculo que veio o fogo do céu e acendeu o primeiro altar. E hoje, no Novo Testamento fala, nós somos o tabernáculo. E nós também recebendo esse fogo do céu chamado Espírito Santo, que acendeu. E tudo o que a gente fizer, a gente tem que buscar no altar que o Espírito Santo acendeu, para depois fazer o que Deus mandou. Adoração e serviço, Espírito Santo e serviço, senão gera fogo estranho. É assim que acontece. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, nessa hora eu clamo a Ti, por mim, porque cada um aqui, Senhor Deus, que está neste lugar, peço ao Senhor Deus que envie os Teus anjos nessa hora, Pai, a liberar nesse lugar, Pai, as fontes de água viva. Venha passando aqui neste lugar. Libere as fontes, ó Pai, para nós. Nós estamos aqui como Axa, Pai, ajoelhados, clamando ao Senhor. Pai, a nossa terra está seca. Só nos deu a terra que está seca. Nos dê fontes, Senhor. Nos dê as fontes, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de mais de Ti. Nos perdoe às vezes, ó Pai, por buscar tanto, Deus. Querer tanto, ó Pai, que as pessoas nos reconheçam. Querer tanto agradar o homem, ó Pai, para que a gente receba algum aplauso. Querer tanto fazer algo, Deus, porque a gente tem uns buracos na alma. Porque a gente não chega diante do Senhor para se sentir preenchidos. Ó Deus, nos perdoe, ó Pai, por temer às vezes mais ao homem do que a Deus, do que ao Senhor. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, que venha nessa noite, ó Pai, encher a nossa vida dessa água, nos fazer reflexo do Senhor, como a noiva desesperada por Ti, ó Pai, que está selada num jardim, ó Pai, murado por Ti. Um jardim, ó Pai, como diz lá em Cantares, cheio de romã, que quer dizer lugar, ó Pai, onde existe multiplicação, onde existe, Deus, fertilidade. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, no nome de Jesus,
Visite cada vida nesse lugar. Vem Deus visitar cada vida neste lugar, Pai. Cada vida neste lugar. Cada vida neste lugar. Erga sua voz, igreja, noiva. Noiva, você está diante da fonte de água viva. Erga sua voz e clame: eu quero mais. Pai, Pai, eu quero água. Eu quero água que mata, Deus, a minha sede. Deus, eu estou vivendo um buraco. Deus, eu não quero mais simplesmente ficar olhando para os homens. É o Senhor que fala quem eu sou. É o Senhor que dita quem eu sou. Deus, eu clamo a Ti. Move neste lugar, Senhor. Envia as Tuas fontes de águas neste lugar, Senhor. Envia as Tuas fontes de água, Pai. Sacia a nossa sede de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Busca o Senhor, busca o Senhor. Em Teus braços é Busca o Senhor. o descanso. Busca essa fonte que vem do alto. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale
Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Cante baixinho. Clame ao Senhor, nós precisamos do Senhor. O Senhor vem buscar uma noiva apaixonada com Ele. Ele vem buscar uma noiva tremendamente apaixonada com Ele. Para quem já casou aqui, sabe quanto que a noiva só pensa no dia do casamento. Só pensa no noivo, só pensa como que vai ser suas vestes, como que vai ser as bodas. E não é à toa que Jesus usa essa comparação do noivo e da noiva. Porque Ele quer que a sua mente seja selada nele. Uma mente que pensa em todo o tempo nele. Uma mente que não desliga dele. Isso é adoração 24 horas. Isso é louvor 24 horas. Isso é clamor 24 horas. Quando você está conectado nele. Nele, jardim selado és tu, noiva minha. Fonte selada, manancial de águas vivas. Você reflete a minha glória. Não glória de homens, você deve refletir. Glória de Deus. Glória de Deus, do unigênito Filho de Deus. Busca o temor de Deus acima de todas as coisas. Queria chamar a Ana Cláudia aqui. Que o Senhor cele a sua vida em todo o tempo. Fique à vontade se quiser ficar aí buscando ao Senhor. Queria que a Ana orasse aqui, encerrando. Senhor, te trouxe aqui nessa noite para te encher desta água viva, para que você jamais tenha sede. Experimente mesmo dessa intimidade com o Senhor. Deixe de viver uma vida superficial, mas mergulhe inteiramente naquilo que o Senhor tem para você. Deus querido, em nome de Jesus, nós recebemos no nosso coração a Tua palavra. Nós recebemos, ó Deus, essa verdade de quem o Senhor é. Ah, Deus, se é isso que nós queremos beber dessa água viva, desta fonte que é o Senhor, para que jamais tenhamos sede. Está aqui, Deus, um povo sedento do Senhor. Que esta água penetre em cada coração, em cada vida aqui. Deus, eu te peço que o Senhor transforme cada lágrima, cada choro em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que saiamos daqui hoje, Deus, cheios de alegria. A despeito de dificuldades, de lutas, mas que a alegria do Senhor invada cada coração. Leva-nos para casa, ó Deus, firmados nesta verdade. Dá-nos uma noite de descanso, de sono tranquilo, renovador, restaurador, naquela certeza de que enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós, o Senhor trabalha em nosso favor. Ah, Deus, leva-nos assim para a nossa casa, para cumprirmos também aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o propósito, o chamado de cada um de nós. Te rendemos graças, te adoramos, rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Agradecemos pela doce presença do Espírito Santo de Deus, pela manifestação do teu poder no nosso meio. Te damos mesmo honra, glória, louvor, porque só o Senhor é digno. Ah, Deus, muito obrigada por essa noite tão especial, em nome de Jesus. Amém, amém.